morte de uma mãe é irreparável. Segunda parte. O resultado de quem peca é a morte, mas para quem crê em Cristo recebe o dom da vida eterna, que é a imortalidade por intermédio de Cristo. Sendo assim, quem tem Cristo não morre porque não peca, porque o pecado é a separação entre o homem e Deus, não confundir com pecados. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 6, versículo 23. A arma da morte para ceifar a vida de bilhões de seres humanos é o pecado, e quem dá força para a existência do pecado é a lei. Com a anulação da lei pela vida e morte de Cristo, a morte deixou de existir para quem tem um encontro pessoal e definitivo com o Salvador. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. 1 Coríntios 15, versículo 56. O grande amor no coração de Cristo, que é a lei da salvação revelada no Espírito Santo, libertou os que creem em Cristo do poder da lei do pecado e da lei da morte para vivermos em novidade de vida que se projeta por toda a eternidade. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8, versículo 2. O testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia, afirma de forma categórica que os que creem no Filho de Deus já foi imputado a vida eterna, e esta vida o Cristo Filho do Eterno. Mas para os que alegam que crer e ainda esperam a vida eterna é porque de fato ainda não deram crédito ao espírito de profecia, que é a vida eterna em Cristo. Para estes restam apenas a morte, e para nós que cremos no verdadeiro já temos a vida eterna. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. 1 João 5, versículo 11. Para quem crer em Cristo já tem a vida eterna, não vai obter, mas já a possui. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3, versículo 15. Nós que cremos já temos a vida eterna, e em sua vinda veremos a vida, que é o próprio Cristo que nos concedeu a vida presente e a eterna. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. João 3, versículo 36. Quem está vigilante e vive com Deus não peca, ou seja, não está separado de Deus, somente os que estão separados de Deus é que peca. Não confunda pecado, que é separação entre o homem e Deus, com pecados que são os frutos da carne. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus, digo para a vergonha vossa. 1 Coríntios 15, versículo 34. Quem permanece em Cristo é impossível pecar, mas a pessoa que peca é porque está separada de Cristo. Qualquer que permanece nele não peca, qualquer que peca não o viu nem o conheceu. 1 João 3, versículo 6. Se você considera a si mesmo um pecador que está separado de Deus, é porque ainda vive para os pecados. Neste caso você está separado de Cristo por não conhecê-lo, e também é porque ainda não nasceste de Deus, o Pai de Cristo Salvador. A boa semente do semeador são as pessoas que permanecem em Deus, por isso esta pessoa não peca e não podem pecar. Os que verdadeiramente são nascidos de Deus e vivem em Cristo não peca, só comete pecados as pessoas que são apenas religiosas, por não ser a boa semente do semeador nascida em Deus. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. 1 João 3, versículo 9. Este é o grande motivo pelo qual esta pessoa não morre, porque já tomou posse da vida eterna. Somente a semente mãe que morre. Aqueles que têm Deus em seus corações jamais morrerão por ter a vida imputada em si por causa do crer no Filho de Deus. Os que não alcançaram esta dádiva, além de permanecer destinada à morte, são impossibilitados de amarem seus semelhantes. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. 1 João 3, versículo 14. Para o ser humano só há duas escolhas a serem feitas na vida: escolher a vida para não morrer ou rejeitar a vida, e está destinado à morte física e espiritual. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Deuteronômio 30, versículo 19. Todos os que não alcançaram a vida por intermédio de Cristo estão destinados a morrerem uma única vez. Depois disto vem o juízo, o que não é uma segunda oportunidade, e sim prestações de contas sobre suas escolhas que o levaram a rejeitar a vida. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9, versículo 27.
Para os seres humanos, tanto os justos bem como os injustos morrem, mas para Deus o justo não morre conforme as palavras de Cristo. O que para nós está morto em uma sepultura, para Deus eles estão vivos, pois Deus não é Deus de mortos e sim de vivos, é uma vida presente e jamais futurista. O segredo da morte está além da compreensão do ser humano, mas para Deus não há segredos. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos. Lucas 20, versículo 38. Continua. Autor: Eurias Rodrigues Carneiro.